Olá, sou o seminarista Iago e neste vídeo quero falar sobre a missa vespertina da Ceia do Senhor. Esta missa abre o Tríduo Pascal. Ao anoitecer da Quinta-feira Santa celebra-se a Ceia, que recorda principalmente os mistérios da instituição da Eucaristia e do sacerdócio e o mandamento do Senhor sobre a caridade fraterna, representado pelo lava-pés. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: Evangelho de Mateus, capítulo 26. Aqui então, Nosso Senhor institui a Sagrada Eucaristia. Quando ele diz aos apóstolos, fazer isto em memória de mim, ele está mandando que eles celebrem a Santa Eucaristia até o fim dos tempos, e ele institui o sacerdócio, portanto. Segundo Fulton Sheen, nesta noite santa se realiza de modo simbólico e incruento a morte na cruz de Nosso Senhor. Pois ali na ceia, Jesus entrega pão e vinho, corpo e sangue separadamente. Na cruz há a separação do corpo e do sangue, pois Jesus derrama todo o seu sangue. Portanto, de modo simbólico e incruento. Então, a Santa Ceia aponta para a cruz. De modo simbólico, incruento significa sem o derramamento de sangue. Não houve derramamento de sangue na ceia, senão na cruz. Mas a ceia já traz algo da cruz. Essa celebração é festiva. Prova disso é que a igreja deve estar ornada com flores, os paramentos do sacerdote, as alfaias são brancas e se canta o glória ao soar dos sinos. Segundo as orientações da igreja, o sacrário deve estar vazio, pois se deve comungar da Eucaristia consagrada nesta missa. Deve-se consagrar a quantidade suficiente também para a comunhão da Sexta-feira Santa, que é o único dia que não há Santa Missa no ano. Ao final da missa se faz a transladação do Santíssimo, a fim de recordar a paixão do Senhor, pois foi nesta noite que ele foi entregue nas mãos daqueles que iriam levá-lo à morte. O ato de levar Jesus de um lado para o outro, que se chama transladação, lembra que Jesus ele foi levado de um lado para o outro. Ele foi levado a Anás, a Caifás, a Herodes, a Pilatos, ficou de um lado para o outro, sendo julgado por um e por outro, humilhado por um e por outro. Neste ano, por causa da pandemia, não faremos a transladação, mas o Santíssimo será posto ao final da celebração no sacrário novamente. Depois que o sacerdote repõe o Santíssimo, ele volta e desnuda o altar, então retira-se a toalha do altar. Isso significa a ausência do Senhor, pois ele foi tirado do meio dos seus apóstolos. O espírito desta noite e a forma como devemos atravessá-la estão bem representados no gesto despojamento de todo o espaço celebrativo, do altar e de toda a igreja. Depois dessa missa, deve-se ter um momento de adoração ao monumento eucarístico. O Santíssimo deve ser adorado na capela da reposição. E este gesto é um ato de postura solidária que nós temos com o Senhor, de passar com Ele esta noite de sofrimentos, diante de Jesus entregue nas mãos dos seus inimigos. O que nós podemos fazer é rezar. Nestes momentos, se pode fazer a meditação do relógio da paixão, o qual, a cada hora,
faz memória de um dos sofrimentos de nosso Senhor. Esta adoração, porém, deve ser uma adoração silenciosa. Se tem instrumentos para tocar músicas, esses instrumentos devem ser tocados de modo bastante sóbrio. Não se fará esta adoração neste ano por causa da pandemia. Esta noite é uma noite tenebrosa, digamos, pois lembra, além disso, além dos sofrimentos de Nosso Senhor, os sofrimentos de todas as pessoas que são vitimadas. É uma noite que é a noite do aparente domínio do mal sobre o bem, pois Nosso Senhor está sofrendo nas mãos daqueles cruéis homens.